Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Então, às quintas-feiras, nós nos reunimos para refletir, para estudar, para... Estou assistindo a palestra da Ivone. É em só nome clicar no link aí em cima, no Meet, clica e pede para E entrar, nós lá que entra. vamos iniciar pedindo para a nossa amiga Graça Gonçalves apresentar a amiga palestrante. Boa noite, que maravilha estarmos juntos, né? Mais uma live acontecendo aqui na quinta-feira. Nas quintas-feiras sempre tem um expositor para nos trazer a palavra do Cristo. Eu queria ver a Maria Ivone, aí, a expositora. Boa noite, minha querida. Olha, a Maria Ivone é uma companheira experiente no trabalho, há muito tempo aí, no movimento, trazendo a doutrina de Jesus ao coração de tanta gente, no conversar, no ouvir, no aconselhar também, companheira aí, incansável no trabalho, Marivone de Araguaína, do Centro Espírita Mansão do Caminho, não é isso, Maria? Mansão da Paz. Mansão da Paz, é Mansão da Paz. Está conosco nos estudos, é estudiosa, está no estudo da psicofonia na segunda-feira, está no estudo do Evangelho também, né? Você fica na terça. Está no estudo do Livro dos Médios, enfim. Aonde tem estudo, a companheira está junto, além de estudar, também trabalhar. Seja bem-vinda, Marivone, é um prazer imenso ter você na noite de hoje, para a gente ouvir você falando do Evangelho para todos nós. Fique à vontade, minha querida. Obrigada por ter aceito o convite. Então, boa noite a todos. E, assim, gratidão pela confiança que esse grupo tão seleto, tão estudioso, tem com a minha pessoa, né? Como aprendiz do Evangelho, nós estamos também buscando, né, esses esforços para que juntos a gente consiga, nessa encarnação, diminuir, ou até mesmo, quem sabe, né, extinguir de nós todo o mal que ainda, muitas vezes, ele nos rodeia. Mas nós não vamos perder as esperanças. E o tema de hoje, que nós vamos fazer uma reflexão, é sobre os bem-aventurados, os aflitos. E para a gente fazer assim, relaxar com esse tema, que muitas vezes assim, a própria palavra aflitos, ele nos dá assim, um medo, nos dá uma inquietação, nós vamos começar, né, vendo o que significa de bem-aventurado. Então, é aquele que desfruta o quê? Nesta ou após a morte terrena, das bem-aventuranças divinas, do carinho junto ao Pai, do aconchego em uma cidade espiritual para onde nós somos levados, e que essa cidade, esse lugar, ele traz para nós esperança, oportunidades também de trabalho, novos estudos, programar uma reencarnação mais apropriada, programar uma tarefa que nós deixamos de executar na última encarnação. E esse bem-aventurado, aqui, que o texto nos fala, o dicionário nos falou, somos todos nós. Mas, por enquanto, nós estamos aflitos. E o que é que dói em nós? Por que nós vivemos nessa inquietação, nessa aflição, nessa vontade de querer que tudo dê certo a tempo e a hora, à nossa moda, né? Mas Jesus, através do evangelista Mateus, capítulo 5, versículo 4, capítulo 6 e
versículo 10, ele nos diz o seguinte: bem-aventurados os que choram, pois que eles serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. E bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Nessa oportunidade aqui, nós vamos falar desses 3 verbos: chorar, a vontade de comer, famintos, né? E também sofrer. E por que que a gente chora? Por que que a gente tem essa fome de justiça? E por que que a gente chora em decorrência dessas nossas aflições? Porque nós ainda não estamos acostumados, ainda não está ao nosso alcance viver a plenitude do amor, viver a plenitude da paciência, da abnegação, da resignação. E isso nos inquieta, porque nós precisamos sair da nossa zona de conforto, muitas vezes, quando nós estamos apedrejando, magoando, fazendo o outro sofrer, aí a gente sai dessa zona de conforto nossa, né, de mandatário, para sermos o quê? Pessoas obedientes, e nós não estamos também ainda acostumados a obedecer. E quem são os que choram e serão consolados? Que tanto fala nesse capítulo 5, é o maior capítulo do Evangelho, e ele fala para nós que esses que choram serão consolados. São os que sofrem suas provações com resignação e paciência. Será que nós, com tanto estudo já, com tanto curso que fizemos, aprofundando cada dia mais essas meditações, essas reflexões, nós ainda não praticamos a paciência? Nós ainda não sabemos sofrer com resignação? E isso é um tempo que todos nós estamos passando, mas que nós avançaremos, porque nós sabemos que todos esses também que têm sede de justiça são essas pessoas injustiçadas. Elas também padecem em consequência das desigualdades entre os homens. Por que que esse conseguiu comprar a casa dele e eu não consigo comprar a minha? Por que que eu vejo os direitos dos outros respeitados e eu não vejo o meu? Ninguém me ouve as reclamações que eu faço. Será que nós estamos nos colocando na posição desse que tenta ser pacífico diante de todas essas situações? Nós vamos observar também que esses que sofrem as perseguições pela justiça, muitos buscam defender os mais fracos. E quem são esses mais fracos? São esses que muitas vezes têm os seus direitos tolhidos, são esses que muitas vezes não têm conhecimento dos direitos que têm e estão aí à mercê de muitos que estão no poder. São esses também que buscam combater o erro, e quando esses que tentam fazer esse combate, eles são incomodados pelos poderosos e se tornam alvo de suas perseguições. A gente vê aqui que muitas vezes existem pessoas que tomam para si a dificuldade dos outros, os problemas dos outros, e vão ser o quê? Os justiceiros à sua moda. Mas que todos nós, na condição de auxiliar, muitas vezes nós ainda vamos perturbar mais ainda. Essa perturbação que a gente
faz é em decorrência do nosso não pensar para agir corretamente. E aí, a gente vai observar também nesse capítulo, no início aqui dessa mensagem de Mateus, que ele fala de uns pobres que sofrem. E a quem Jesus se refere no Evangelho? Ele se refere aos desprovidos dos bens materiais, privados de meios indispensáveis à sua sobrevivência, como, por exemplo, a alimentação, um banheiro para ele tomar um banho com dignidade, usar um vaso sanitário, uma cama para ele repousar o seu corpo após uma jornada de trabalho, mas que também não reclamam da miséria que eles experimentam, mas buscam no trabalho a satisfação de suas necessidades. E na prática do bem, eles veem e têm essa oportunidade de ascensão espiritual. Então, muitas vezes, esses pobres que Jesus fala estão aqui ao nosso redor. Às vezes não são nem de coisas materiais, mas são pobres de afeto, pobres de carinho, de atenção, né? Esse momento que nós estamos vivenciando, essa pandemia, esse grande alerta que a humanidade está passando, nós vemos que cada dia mais uma palavra chamada ansiedade está invadindo os lares. A ansiedade que está levando muita gente a buscar o consultório médico com mais frequência, a ir à farmácia buscar mais remédio para se tranquilizar, para poder dormir, e por aí vai. Mas nós escolhemos aqui, nesse capítulo inteiro, o tema Justiça das Aflições, para a gente fazer um aprofundamento maior. Se nós acreditamos, enxergamos que na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra, é aí que nós vamos buscar a esperança. A gente não pode achar que as coisas terminam por aqui. A gente não, porque a gente já tem essa certeza de que a vida continua após o nosso desencarne. E é na vida futura. Aqui a gente vê o princípio da reencarnação também, porque nós vamos ainda voltar no outro corpo de carne para que nós possamos vivenciar toda essa escala de aprendizado que nós necessitamos. E sem essa certeza no futuro, né, a gente seria um contrassenso, seria um engano. Mas, mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. A gente encontra muito, assim, pessoas que dizem assim, menino, mas essa religião de vocês é o sofrimento em pessoa. Porque vocês acham, parece que é bonito sofrer, vocês sofrem que é uma beleza. Mas a gente ainda, muitos não entendem que a gente precisa de passar por dificuldades para a gente dar valor ao tempo que nos foi dado para crescer e melhorar. Nós necessitamos, muitas vezes, desse sofrimento para que a gente cresça ou melhore nessa encarnação. Eu encontrei uma pergunta no Livro dos Espíritos, a pergunta 920, muito interessante. Ela pergunta assim: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Será que nós aqui podemos dizer assim, nessa encarnação eu vou ser feliz do início ao fim?
tudo para mim vai ser organizado a tempo e a hora e eu vou ser o homem feliz. Não. A resposta é tão convincente que a gente sabe que nós estamos aqui passando, a vida nos foi dada como prova ou então uma expiação. Aí a gente pergunta, mas o que é prova? Ah, fulano aqui está pagando. Isso aqui é uma provação que ele está passando. As provas nossas são esses desafios de aprendizado, escolhidos ou não, de acordo com o nosso nível de consciência e também de nossas necessidades. Né? Eu vou passar pela prova, eu fui fumante em outra, e nessa aqui agora eu vou trabalhar numa fábrica de cigarros, um exemplo. Eu vou passar pela prova de trabalhar lá, ainda guardando em memória esse vício, mas que eu não fume. E também, sobre a expiação, a gente vai observar que é o aprendizado com as consequências impostas pelo uso do meu livre-arbítrio. Já pensou? Que oportunidade? Então, do sofrimento do homem, ele depende, esse sofrimento depende de quê? A suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, essa pergunta 920, ela completa, assim, alguma dúvida que a gente tenha a respeito de prova e de expiação. Aí alguém diz assim, mas você é livre, o seu livre-arbítrio lhe permite saber o que é certo e errado. Exatamente. Né? Nós tivemos essa condição, desenvolvendo a nossa inteligência, as nossas aptidões, e vamos discernindo, nós vamos buscando, através da convivência, crescer e melhorar. Tem pessoas que são extremamente intolerantes. Eu tenho ainda muita dificuldade. Eu sou uma pessoa intolerante. Mas eu busco o quê? Através de conviver com muitas pessoas para que eu vá melhorando e me acostumando também com o modo de ser e de pensar dos outros, através de quê? Do respeito. Eu preciso respeitar Tassiano. Eu não preciso amar Tassiano, sair por aí fazendo o coraçãozinho com ele, mas dentro das dificuldades que ele ainda apresenta, eu preciso respeitar o ponto de vista dele. E assim nós seremos felizes. Porque nós fomos criados, reencarnamos aqui para dar certo. Dar certo com o humor dos outros, na convivência, na família, na nossa igreja, no lar onde a gente habita, na escola, na via pública, na vizinhança. Então, tudo isso que a gente consegue melhorar é um degrau que a gente avança. Então, por que uns nascem na miséria e outros na opulência? Na fartura, não lhes falta nada. Sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições. Aí a gente diz assim, nossa, mas aquele homem, o que foi que ele fez para nascer com aquele corpo tão deformado? Aí o outro diz assim, menina, se todo mundo fosse bela igual aquela moça, né? Mas, para uns, nada conseguem, ao passo que outros, tudo parece sorrir. Tem pessoas que não conseguem nada, vai atrás do emprego, não acha, vai atrás de uma escola para matricular o filho mais perto de casa, não acha, corre atrás e não encontra, a porta foi fechada, e assim ele vai elencando, enumerando as dificuldades que ele encontra. E muitos passam por dificuldades, mas outros dizem assim, espera só um minutinho, faz uma ligação e resolve tudo. Tem pessoas que têm essa facilidade.
Então, todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. E que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. Quem aí já viu, já leu uma história, uma literatura espírita que fala daquele homem com uma dificuldade gigantesca e que ele, quando desencarnou, ele foi para um lugar de muita tranquilidade, de muita felicidade, mas ele lutava contra suas dificuldades. Então, essas virtudes que esse homem trouxe, mas que sofria, ele já trouxe por conta dos aprendizados de vidas passadas. E quando a gente vê essa fé no futuro, o capítulo 2 do Evangelho, para mim é o capítulo da esperança. Esse capítulo 2, ele pode consolar e infundir em nós a paciência. Porque ele diz assim: eu estou passando por essa dificuldade, mas eu vou superar. Eu vou, a partir de agora, me melhorar, fazer um atendimento espiritual na casa espírita, vou me engajar em uma atividade onde eu consiga realmente vencer esses males que corroem o meu íntimo. Eu vou me misturar com um grupo que goste de estudar. Eu vou buscar o auxílio onde eu sei que lá tem a fonte da água viva, que é o Evangelho de Jesus. Então, essa paciência, através de quê? Dessa fé, dessa esperança que ela está implícita em cada um de nós, né? Ela vai explicar essas anomalias que parecem muitas vezes desmentir a justiça de Deus. Mas Deus não é justo. Essa banda aqui do planeta está passando por isso, de dificuldade, e essa outra se encontra na opulência. Mas a gente vê agora, nessa oportunidade, nesse momento pandêmico, que todos os países estão lutando, correndo atrás de quê? De um remédio para a cura dessa doença. Então, é uma aflição gigantesca que o planeta Terra está passando. Nós vamos ver também que esse instante de luta que o planeta passa, né, é Deus que trouxe para nós essa reflexão e necessariamente Deus tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente nem com parcialidade. Então, não seria Deus. Seria quem? Um homem, um governante eleito ou imposto ou colocado lá, mas não seria Deus. Quando a gente vê que essas vicissitudes, né, essa sequência de mudanças que a gente vem a ver acontecendo diariamente na vida, derivam de uma causa. Né? E, pois que Deus é justo, justa há de também de ser essa causa. E a gente encontra no Espiritismo todas as respostas para essas perguntas que muitas vezes a gente crê que não tem. Amigos, deve ter
tido probleminha na internet. Só um pouquinho ela já deve estar retornando. Para essas perguntas. Ivone, seu microfone está. Tá, abriu. Tá, falta só abrir seu vídeo, sua câmera, que está desativada. Tá aparecendo, Grace. Eu acho que talvez a internet. Deve ser. Tá ok, pode. Então, todas essas dificuldades que muitas vezes a gente acha que é injustiça divina, Deus nos apresenta como uma oportunidade de reflexão. E o Espiritismo, ele traz para nós toda essa explicação. Bem antes do Cristo, se a gente vai se debruçar na obra de Sócrates e de Platão, a gente vê o início de muitos instantes pensados, meditados por aqueles homens, e que ainda hoje a gente tem, né, como material de estudo para aprofundarmos todas essas questões de dúvidas que ainda temos, né? Outra coisa também, que a gente acha que não temos mais tanto tempo. Sim, ainda é tempo. E é bem provável que agora, nesse instante, a gente esteja se consumindo assim por alguma amargura, lamentando esses momentos infelizes, essas dores, esse cabedal de problemas que a gente tem, né? Mas que esses problemas nos levaram a erros e grandes desvios. Aí a gente pergunta, o que é que eu faço agora? Por onde eu começo? Por onde eu devo começar? Aí tem aquela mensagem de Chico que diz assim, eu não posso fazer um novo início, né? Mas posso voltar para rever o caminho que eu fiz e fazer essa construção diária. Porque eu estou ombreado com o Evangelho de Jesus, com amigos que poderão me escutar. E essa boa vontade que a gente tem já é o primeiro passo, já é o início de uma longa e bem calçada caminhada que nós temos pela frente. Nós não estamos sozinhos nessa estrada redentora. Jesus acompanha nossos passos vacilantes, sustentando-nos e também nos dando coragem e ânimo. E toda vez que nós sucumbimos na paralisia do remorso, o Mestre Divino, ele vem e nos afaga o coração. Eu lembro sempre de Grace, né? Quando ela faz que Jesus nos afaga o coração. E é verdade. Às vezes a gente está naquela inquietação enorme. Não tem mais jeito, não tem mais solução. E Jesus vem, toca-nos com as suas mãos doces e ternas. Levanta-nos pelo queixo e olha para nós. E diz assim, levanta-te e anda. Basta que a gente queira dar o primeiro passo. Muitas vezes, nós nos encontramos refém do nosso próprio passado, achando que não temos mais jeito. E a doutrina espírita, ela ensina-nos que nós já vivemos muitas e muitas vezes e que a bondade divina, ela nos oferece o esquecimento do passado. Olha que coisa maravilhosa. A gente esquece aquele passado delituoso, aquele passado a quem tanto nós fizemos sofrer. Aqueles também que nos fizeram sofrer, nessa encarnação a gente esquece.
para que a atual existência para nós, ela seja livre de interferências constrangedoras. Já pensou eu aqui numa casa, convivendo com Esther, e dizendo, eu estou assim, Esther, porque em 3 encarnações passadas você fez isso, 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 isso e isso comigo. E Esther, coitada, querendo se redimir, querendo me pedir perdão, e eu não permito. Eu vou sempre lembrá-la do mal que ela me fez. E isso é um momento de constrangimento para ela. Ela vai sofrer muito com isso. Então, a doutrina espírita, ela nos oportuniza, né? Esquecer temporariamente este passado para que a gente se liberte de tanto ódio, de tanta mágoa, não sofra tanto mais. Outra coisa também que a gente observa é que, embora a gente perceba que as nossas próprias tendências instintivas que indicam nossos enganos de ontem, nós ouçamos a voz da nossa consciência e muitas vezes nós ainda nos entregamos a devaneios inúteis, aumentando nossas dívidas, nossos débitos com a natureza, com o nosso próximo, negligenciando o bem, buscando no pretérito identificações com personagens de influência que nos satisfaçam os anseios da curiosidade vaidosa, que nada contribuem para o nosso crescimento espiritual. Nós ainda estamos muito presos ao nosso passado, sofrendo sem necessidade, meus irmãos. E não importa o que nós fizemos ou fizeram para nós em outros tempos, quem fomos, mas o que constrói agora em favor do nosso aprimoramento íntimo, valorizando essa oportunidade do recomeço que a misericórdia de Deus nos permite. Através de quê? Da reencarnação. Quantas vezes forem ainda necessárias, nós voltaremos a esse corpo carnal, numa nova vestimenta, claro, mas que nós voltaremos para essa melhora de convivência, essa melhora onde precisamos, em caráter de urgência, amar. Eu lembro aqui daquele livro Autodescobrimento, de Joana de Ângeles, quando ela nos fala que o amor, ele dormita nos tecidos sutis do nosso eu profundo. Olha só, o amor que nós precisávamos deixá-lo à flor da pele, nós ainda guardamos nas profundezas sutis que nós temos. E que o egoísmo e o orgulho são os que minam aqui, ó, nesse tecido, na nossa epiderme. Mas Santo Agostinho nos diz que do átomo ao arcanjo, todos nós vamos evoluir. Aí um dia nós seremos espíritos puros. E eu vou deixar aqui uma mensagem de reflexão do livro Vinha de Luz. É uma mensagem Como Sofres, né? Aí eu lembro daquela viagem de Chico Xavier no avião, lá na maior turbulência, e Chico, ai meu Deus, todo mundo sabe, né? E Chico dizia, o que é que vai ser agora? Meu Deus, me acuda. Aí Emmanuel diz, rapaz, morra com decência, né? Sofrimento. E a mensagem é de Pedro, primeira carta de Pedro. Mas se padece como cristão,
não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. É aqui, o sofrimento com decência. Nós nos intitulamos cristãos e estamos sofrendo com resignação? Não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual. Indispensável, colegas, é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Vamos aproveitar as provas retificadoras e santificantes. Vamos extirpar a calúnia, para que a gente não se desespere. E quando esses corações se transformam em poços envenenados de ódio e amargura, o nosso sofrimento aumenta. Nós estamos ainda atendendo a caprichos do nosso eu. E seria útil sofrer com a volúpia de estender o sofrimento aos outros? Nós temos esse direito de sofrer, levando, estendendo esse sofrimento aos outros? Não. Na hora da nossa prestação de contas, será somente nós e quem? E Deus. Na hora de fazermos o exame de consciência, é um momento muito particular. Somos nós e Deus, o nosso Pai maior. E raros são os homens que aprendem a encontrar o proveito das tribulações. Aí a gente ainda diz assim, ó, todo mal tem uma lição. Vamos extrair a lição que nós estamos necessitando nessa oportunidade, nessa reencarnação, porque vai ser tão bom quando todos nós quitarmos os nossos débitos. E muitas vezes essas tribulações, a gente não tem paciência e vão o quê? Agravando esses débitos. Nós vamos aumentando essas notas promissórias que todos nós teremos que pagar um dia. E todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias. Ninguém sofre em vão. Ah, eu estou desse jeito aqui é porque fulano, né? A gente coloca logo alguém na história. Eu estou passando por essa dificuldade porque ninguém me acolheu na casa espírita. Mas bem poucos espíritos sabem padecer como cristãos, glorificando a Deus. Eu fico imaginando aqueles cristãos quando foram levados aos circos, naquela hora extrema, naquela hora, quando dariam o seu testemunho. No momento da desencarnação, nenhum daqueles cristãos sofreu. Os romances de Emmanuel, eles tratam desse tema com muito desvelo, com muito carinho, nos orientando. O tanto que aqueles espíritos amados, eles foram retirados do corpo da carne sem sofrimento. Eles realmente venceram o quê? O mundo. Venceram as dificuldades, venceram todas as dificuldades que eles precisavam naquele momento com muita resignação. Nós vamos encerrar a nossa fala com uma frase de Meimei, que diz o seguinte: entrega a aflição de cada dia ao silêncio de cada noite. Olha que coisa linda, né? É uma mensagem de Meimei, psicografada por Chico Xavier. Entrega a aflição de cada dia ao silêncio de cada noite. Meus irmãos,
Que Jesus Cristo possa, nesse momento, nos envolver em luz e paz, trazendo para nós a perseverança e a paciência de que necessitamos, para que juntos possamos afagar a nossa alma, afagar o nosso irmão que sofre, bem como nós. Jesus, nesse momento, nós possamos te agradecer a oportunidade da reflexão e a confiança desses irmãos abnegados aqui desse mundo, para que, ombreados, sigamos adiante. Senhor, põe tua mão sobre o planeta Terra, aliviando as dores de todos os aflitos, aliviando o mal que ainda impera nas ruas e em muitos lares. E faz de nós, Jesus, instrumentos de tua santa paz. Que assim seja. Gratidão, meu irmão. Faz da tua vida um sorriso de esperança. Sorria, sorria e alegra aqueles que apenas têm lágrimas de dor para mostrar. E com a tua voz segue em frente no caminho e canta, e canta para quem não tem razão mais para cantar. Mostra a eles que o amanhã será melhor. Serás feliz se houver sorriso, se houver canção, coragem e fé. Sorria, sorria e canta, e canta. Que lindo! Que lindo! Nossa! Nossa, viu, Tassiano? Nossa! Muito bem, garota! Parabéns! Gratidão. Tremendo a voz, mas saiu uma coisinha. Obrigada, minha gente. Boa noite a todos. Lindo! Noite maravilhosa, né? Com tantas reflexões, no final, a música que envolve muito. Coisa linda, Maria. Maria, você Obrigada. superou, viu? Jô, obrigada Parabéns. por você ter vindo, minha querida. Nossa, Sempre estaremos juntas, né, Graça? Todos juntos. Estudando, cada dia mais. Gratidão a todos. Boa noite. nós queremos aproveitar, viu, Tassiano, agradecer a presença do Daniel, vice-presidente da Federação Espírita do Tocantins, que eu acho que, parece que ele já saiu, né, mas ele esteve conosco. E também convidar todos. Ah, o Daniel está aí ainda. Tô aqui, Graça. Tô Oi, aqui, Graça. Daniel.
Só não estou com a câmera funcionando, mas eu estou aqui. Ouvi, Que gostei muito. maravilha. Obrigada, meu amigo. Aproveitar, né, Daniel, convidar todos para esse final de semana, um evento maravilhoso. Olha, gente, às 15 horas. 16º Encontro Espírita Região Sul, Onde Está Deus na Hora da Dor? Com os nossos amigos Geraldo Campete, Jorge Godinho e Sandra Borba. Carlos Campete, desculpa. Carlos Campete, 26 e 27 de junho. Tá aqui, olha, gente. Que maravilha. É isso aqui, Vai olha, ser gente. maravilhoso, eu vou assistir. Então, é o Carlos Campete, igual o Daniel colocou, o seu Jorge Godinho e Sandra Borba. Vamos começar às 15 horas. Está aí a programação, mais embaixo aí, se puder postar. Então, está aí a programação. Vamos estar juntos, vai ser maravilhoso. Ok? A programação aqui, gente. Graças Áurea, está dando microfonia. Áurea, está dando microfonia no seu... Aí, ó, agora... Graça, eu queria te agradecer a oportunidade que você me deu. Um beijo. Isso, minha querida. Beijo. E quinta-feira nós teremos a Maria Aide de Araguaína também, fazendo uma live maravilhosa para todos nós. Se Deus quiser. Beijo, meus amores. Obrigada, Maria Ivone. Você foi linda e maravilhosa, sua mensagem, fazendo com que a gente reflita mesmo esses momentos de tanta dor, de tanta aflição. E mais do